Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma, dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Efeitos de um sufrágio. Participação nas penas que a divindade deu à humanidade de Jesus. Primeira alma estigmatizada no querer divino. Enquanto me encontrava em meu habitual estado, me encontrei fora de mim mesma e via meu confessor defunto. Um pensamento me passou pela mente. Pergunta se aquilo que não disse ao confessor está obrigada a dizê-lo, e, portanto, a escrevê-lo não. Eu perguntei-lhe o que era, e ele disse-me: certamente estás obrigada. Depois acrescentou: tu, uma vez me fizestes um belo sufrágio. Se soubesses o bem que me fizeste, o refrigério que senti, os anos que descontei, e eu não me lembro, diz-me qual foi, e eu repito-te. E ele: entrastes no querer divino e tomastes o seu poder, a imensidão do seu amor, o valor imenso das penas do Filho de Deus e de todas as qualidades divinas. Logo viestes e tudo derramaste sobre mim. E conforme me derramastes isso, eu recebi o banho do amor que contém o poder divino. O banho da beleza, o banho do sangue de Jesus e de todas as qualidades divinas. Quem te pode dizer o bem que me fizestes? Todos eram banhos que continham um poder e uma imensidão divina. Repita-o, repita-o. Então é bem interessante essa parte em que o confessor aparece para ela e no purgatório, ele estava no purgatório e ela vê o confessor e passou pela vida dela, né? Mas eu achei interessante, nossa, minha garganta. Eu achei interessante que a autoridade que não se perde, né? Mesmo ele já tendo morrido, e não é mais o confessor dela ali na terra que está sendo colocado para estar atendendo ela, mas aquele respeito que nunca morre, né? Porque ele, o que é ligado no céu, né? Então ele sempre é o confessor. Passa pela vida dela, tá ligado a ela de uma forma especial, né? Pelo tempo que ele passou com ela, e, enfim, por ter sido confessor dela, né? E ele confirma, ele pode confirmar mais ainda o quanto ela precisa da obediência de escrever tudo, porque ele falou bem claro para ela. Certamente estás obrigada, é seu dever escrever. Você deve fazer, né? Não é porque a obediência minha não morreu, porque eu fui embora, né? Do mesmo modo que você tinha que falar quando eu falava, quer dizer agora que não tenha que colocar, né? Então, assim, e agora ele vai falar com ela com muito mais consciência da importância que é cada palavra da divina vontade, porque ele está falando com ela do poder que tem a oração que foi feita para ele. O que aconteceu com essa oração, então imagina o que acontece com cada palavra sendo escrita no livro do céu. Imagina o vazio que ficaria para nós que estamos lendo hoje se faltasse. Entendeu? A live de ontem foi fruto desse trecho. É único esse momento. Então, a live de ontem foi fruto desse trecho. Então, se faltasse esse trecho, ficaria como que um vazio de entendimento. Porque cada palavra do livro do céu é muito importante. Então, ela precisa dizer tudo. E o livro do céu é o lugar que a Luísa também pode transbordar, né? Como é para nós no grupo. No grupo, a gente faz isso falando aqui, gravando áudio, ou escrevendo texto, fazendo os vídeos. É o lugar que a gente transborda essa vida, o que está passando pela nossa mente, nossa inteligência está refletindo com Deus, o que nós estamos lendo, o que está na nossa memória. E
a gente tem que ter um lugar para colocar essas luzes. E a gente se sentiria sufocado se não tivesse esse lugar. Sentiria a mesma privação que Deus sentiu na vontade dele, porque tinha muito para falar, para se fazer conhecer. E não tinha como dar um bem para quem não estava disposto e preparado para receber aquele bem, porque não pode dar um bem para filhos desatentos e que não estavam ainda abertos, né? Que teve que esperar muito tempo. Então, quando ele teve a Luísa, foi uma felicidade muito grande poder desabafar com ela. E ele não vai desabafar com ela para ela não pôr isso no papel, porque Deus não fala sem um propósito. Deus fala, quando ele manifesta um bem, aquele bem não é para ficar na pessoa, aquele bem é para ser conhecido. Aquele bem não é para ser sufocado na pessoa, porque o reino da divina vontade não é assim. Não é uma vida assim. Não é Deus falando com a pessoa e contando segredos para ela e fica só entre os dois os segredos, né? Não, é o reino da divina vontade entre as criaturas, né? É Deus usando uma porta-voz, uma depositária de verdades que é universais, que é para todo mundo saber. Então, o escrever no livro do céu era uma forma da Luísa poder, como é que fala? Eu esqueci, transbordar aquilo que está dentro. Imagina só, como a Michelle comentou assim na live, né? Imagina só, né? Se não tivesse o grupo. Como que a gente ia estar, como que a gente ia se sentir lendo o livro do céu e ficar com aquela cabeça enorme? Imagina só você não ter com quem falar. Quando você já repara que Deus ele vai mandando as luzes conforme a gente se dispõe. E esse dispor, né, envolve a comunicação de duas pessoas. Quando não é você conversando com Jesus, é você conversando com alguém. E aí aquele assunto, aquela situação é que vai puxar aquela luz. Por isso que a luz se manifesta, que Deus mandou uma verdade na hora certa. Precisa ter uma circunstância para provocar aquilo. Pra, porque não é assim. Ai, Jesus, por que o senhor não falou isso antes? Não, não teve os elementos para isso. Não teve alguém pensando e perguntando uma pergunta sobre isso. Não teve uma situação primeiro para depois ele mandar. Então, assim, acontece tudo em uma partilha, é o que a gente vê no grupo. Né? Tudo acontece dentro de uma partilha, em que às vezes uma pessoa traz uma situação, um acontecimento, né? E ali Deus desperta uma luz muito grande, né? E é um momento para despertar a luz, tem que ter esse elemento, a disposição de quem veio e falou, a disposição de quem ouviu e falou. Tipo assim, ele age dentro disso, entendeu? Você tem que ir atrás também dessa verdade, assim, meio que assim, né? Tem que ter o interesse da criatura, né? Tem que ter um movimento também da criatura. Porque ele fala, né? A divina vontade é o batimento da criatura do coração, né? Então tem que ter uma resposta do coração, tem que responder a esse movimento. Não é uma ação só Deus. E sem a criatura pode ficar desligada, não. Nada vai acontecer. Então, se a Luísa fica desligada disso, né? E essa pergunta é interessante, ela vê, não foi à toa que ela veio se confessou. Foi uma graça também para o confessor, muito grande, de poder comunicar com ela. Foi uma graça muito importante para a alma dele, de receber as ajudas vindas dessa oração. E uma graça também para ela, né? Entender que ela deve escrever, sim, não importa se o trecho está falando algo que diz respeito ao que Jesus falou dela, do que ela representa, do que está fazendo nela. Não é ela, é a vontade divina. Ele está falando do que a vontade divina faz na alma. Então ela também tem que aprender a não se ver, né? E entender que quando ela está falando, ela não está falando dela. Ela está falando da ação divina nela, mas não tem como atirar a pessoa dela, porque é o reino da divina vontade na criatura. Não tem como eu falar assim, não, Senhor, vamos falar só de você, do que você quer, do que você pensa. De uma forma, aí seria só teoria. De como o Senhor é bonito, maravilhoso, como o Senhor sabe fazer coisas caprichosas. Entendeu? Tem que ter o local para isso. O terreno que Deus põe a mão, tem que mostrar como ele trabalha. Tem que ter o lugar palpável dessa ação divina, que não é só vista de uma forma invisível, com fé.
uma fé viva, real, palpável. E ela é esse instrumento palpável, laboratório divino, onde se concentra esse trabalho, né? Então é muito importante isso. Então é muito importante ter a parte sim, dela para compreender o que, que é uma alma que vive na divina vontade. Não vemos Luísa. Ai, como Luísa foi linda! Ela foi a humanidade de Jesus. Que coisa mais linda, igual a Jesus. Não, é uma alma que vive na vontade divina. E a alma, né? Você olha, alma, fala de alma, que fala da ação divina. Então nós estamos vendo como que a divina vontade opera. E precisa de ver o lugar de trabalho dessa vontade divina para entender como ela se organiza, como ela se move, né? Como ela faz, como ela atua, como que é. E é o que acontece no grupo, né? Que nós vemos. Como essa ação divina acontece em tempo real, nas nossas vidas, nos acontecimentos da nossa vida. Então a gente não tem que ver a gente. Aí não vou comentar isso porque isso é pessoal, é minha pessoa, não quero colocar minha pessoa. Aí não vou trazer isso que aconteceu na minha vida porque eu vou estar falando de mim, vou ficar só no livro do céu mesmo, comentando em cima do trecho, entendeu? Aí você ainda tá se vendo separada, né? Você tá se é, privando, tá privando esse testemunho, né, da ação divina. E não pode, porque nós ficaríamos privados dessas luzes se ela não colocasse. Porque a gente só pode falar uma coisa com segurança porque a gente está vendo o livro do céu. E confirmar na nossa vida porque nós estamos vendo no livro do céu. Então, tudo que nós falamos fica respaldado nesses escritos, fica respaldado no que Jesus fala, né? Fica em cima, encostado no que Jesus fala, não? Nada a gente tira da nossa cabeça. Então, não poderíamos falar que Jesus usa da nossa humanidade se não tivéssemos a própria palavra dele confirmando isso. E como ele confirma isso, né? Trazendo o exemplo da Luísa, mostrando o que está fazendo na alma dela, para mostrar, tá tudo certo, gente. É assim mesmo, eu uso a humanidade de vocês. Então, vocês também podem ver isso na vida de vocês com segurança. Não precisa ter medo de entender que, do mesmo modo que eu uso a vida dela, eu uso a de vocês, eu uso a humanidade de vocês também para atos divinos, infinitos. E vocês são minha humanidade, então eu permito circunstâncias e situações para que vocês sofram na sua humanidade. Também eu participar. Agora eu uso a humanidade de vocês, como eu usei a humanidade dela, e era a minha pessoa. Ela era a minha pessoa e vocês também são. Então, como que nós íamos também, como que nós vamos confirmar e tomar posse, né? Encarnar esses escritos em nós, tomar posse deles, né? Se não tem isso, as próprias palavras de Jesus confirmando isso, né? E então ele faz isso por meio dela. Então, se o canal se fecha, como que ele passa essa mensagem? Entendeu? E fica um vazio. Jesus falava para ela que cada verdade que ela deixar de manifestar, meu Deus do céu, é uma tragédia se ela deixasse de manifestar. Porque ele falava, e ela não tinha que pensar, mas eu não vou lembrar, eu não vou ter as palavras certas, eu não vou saber explicar isso que eu vi. É muito profundo na hora que eu estava vivendo aquilo e vendo, pôr isso no papel, mas quem está nesse papel? Quem está com as mãos nessa caneta que ela estava usando, né? Quem está sobre ela? É a vontade de Deus, né? Então, quem está guiando mesmo ela é Jesus. A mesma coisa somos nós, que nós confiamos. Que a gente vê com a intenção assim, Senhor, eu vim meditar e não quero pôr as minhas palavras, né? A minha interpretação humana, por mais bonitinho que possa parecer, não quero esse que o padre lá tá falando, lá o padre José Eduardo tá falando do perigo, né? Da pessoa que acaba sendo uma arma do demônio, essa parte mais esotérica, trabalhar com sensações, sentimentos, induzir ao homem a uma busca de elevação intelectual, né? Justamente para ele se enganar e muitas das vezes falar em nome mais do demônio, achando que está falando em nome do Espírito Santo, enfim. Mas você não está dando essa legalidade, né? Você chega aqui, a divina vontade reina na minha vontade, reina nas minhas palavras, reina nos meus pensamentos, reina nos meus sentimentos, que seja só você o que você quer falar.
a gente fica encostado em cima da palavra de Jesus para não sair fora, né? E a gente vai, na nossa pequenez, trazendo o nosso vocabulário para explicar aquilo com a nossa pequenez mesmo, né? Mas com a intenção pura. Então a gente entrega isso, mas a gente não pode deixar de falar por causa disso. Não pode se fechar por medo, né? Não, Senhor, não vou falar isso. Eu só estou dizendo uma coisa que é um elogio para nós, filhos da divina vontade. Não vou falar isso porque tem a ver com a nossa pessoa. Vai parecer que a gente é grandes coisas. Quem vê não vai, quem ouvir não vai entender, vai achar que a gente está se elevando. É Jesus, quem disse que é vocês? Quem é que está sendo realmente, quem é que está fazendo? Quem realmente que recebe toda a glória? Quem merece toda a glória? Quem é a perfeição, a santidade? É eu. Se trata de mim, né? Se trata do que eu estou fazendo. Eu não estou enaltecendo o você, estou enaltecendo a minha vontade. Entendeu? Então a gente tem que aprender a ver a ação de Deus, essa verdade. Quando a gente fala dessa ação de Deus em nós estamos dando testemunho da verdade. Se nós fecharmos o nosso coração, igual esse sacerdote nunca diria para Luísa, não, evita. Evita porque talvez na terra ele falaria, não sei. Eu não sei como que era ele, eu não posso falar. Mas talvez ele ou uma outra pessoa falaria para ela assim: não fala isso, você está se engrandecendo. Evita falar isso aí. Tem um trecho aí que está te comparando com a Nossa Senhora. Evita, por favor. Poderia passar por algo assim? Poderia. Mas Jesus que estava acima de todo de confessor, né? Ele que estava dirigindo tudo. E a vontade divina dele ninguém barra. Entendeu? Então ele esconde, protege a criatura dessas situações. Mas enfim, se fosse uma situação assim, mas ele na eternidade, tendo agora o entendimento que ele tem, nunca falaria isso. Ele falaria, escreve tudo e não deixa passar nada. Nada. Senão você vai levar uma chinelada, Luísa. Não deixa passar nada. É o que ele vai incentivar ela. Estás obrigada, é a obediência que quer. Estás obrigada. A sua obrigação não sumiu porque não estou aqui para te falar. Vai continuar por meio de outro padre, de outro sacerdote, e vai continuar porque é a vontade de Deus, né? Então, ele não vai... Então, quando você... Se você não conta, se você ouvir alguém falar assim, não diga que Jesus falou com você, foi Jesus quem falou, não. As pessoas podem não entender, podem achar que você é meia esquisita, né? Que você é meia alombrada, umas palavras assim antigas que eles usavam para pessoa que tinha mística, né? Não, evita falar essas coisas, essas palavras, né? Mas aí que tá, como que nós vamos deixar de dizer, então evita contar a sua vida, fica só no livro do céu. Evita trazer o que Jesus te falou nesse dia. Ainda mais se for algo ao seu respeito, que Jesus falou, o que... Nossa, Jesus falou, igual Jesus falou na live, né? O que vocês são para Ele, né? O que vocês são. O que é esse grupo? Não evita essas coisas, né? Não fala. Imagina só que tragédia que seria. Que tragédia que seria não dizer. É por isso que Jesus nos deixa nessa liberdade de sermos Ele, né? A gente e Ele, para a gente responder por Ele. Porque se a gente vivesse antes como viviam os santos, ainda mais se a gente fosse de uma ordem religiosa, a gente ficaria cheio de burocracia em cima de nós. Não pode falar isso, não pode usar esse termo. Já teve pessoas julgadas por heresia nessa situação. E Jesus não teria liberdade. Então, na divina vontade é diferente das outras santidades. É uma santidade em que Jesus tem liberdade. E ele já trabalhou proporcionando um ambiente, uma realidade para garantir essa liberdade. Não atrapalhou em nada os confessores na vida da Luísa, porque Jesus dava o jeito dele. E quando eles ficavam brigando com Jesus e eram resistentes, os sofrimentos que a Luísa também passou eram uma forma de consumar a santidade humana, era uma forma de reparação. Mas quando estava demais, Jesus ele tinha os meios, né, de mostrar para o confessor
que a vontade dele estava acima de tudo. Sim, ela nunca brigou com o confessor, ela nunca foi contra a obediência. Isso é uma forma de Jesus assim confirmar mais ainda que aquela alma está realmente vivendo na vontade dele, porque ela não tem rebeldia dentro dela, não tem paixão nenhuma, nada, né? Ela não vive um quietismo, né? Nada disso. Ela aceita, ela entende, ela obedece, ela ouve o Deus nos outros, porque ela estava ouvindo no confessor. Então, Jesus está falando, estás obrigado, o confessor falou, estás obrigado a escrever, eu estou obrigada. Não importa que é o confessor que eu estou vendo que já faleceu, não mudou nada a autoridade. Então, assim, é muito interessante isso, porque, e aí, aquilo que extrapolava, né, porque a divina vontade não é para ser barrada, ela é para ser livre. Jesus dava o jeito dele, ele falava, fica tranquila, eu que estou dirigindo cada confessor. O que você julga que é bondade do confessor ou resistência, não pensa nisso, eu que estou dirigindo eles, né? Então, assim, dando a segurança de que, na verdade, é só eu e você, Luísa. Mesmo tendo um confessor, mesmo tendo essas realidades, é só eu e você. Eu tenho meus modos, né, de agir, né? Então, também ele põe a gente nessa segurança muito grande. Essa liberdade da gente não estar. A gente está numa época em que o leigo ficou livre para poder estudar. Tudo que Deus permitiu na igreja, o Concílio Vaticano II, já foi para preparar para ter esse grupo. Já foi para preparar para ter essas pessoas que pudessem rezar tranquila, sem pensar assim, primeiro eu tenho que ir lá e ver com o padre se eu posso gravar esse áudio, né, do que Jesus pôs no meu coração. Eu tenho que esperar na agenda do padre o dia que ele pode me atender para me poder falar do que está no meu coração, né, desses escritos. Imagina como que a vontade divina fica reprimida de novo, né, ficar na mesma realidade. E sem que é o tempo dela ser conhecida, né? É o tempo de Deus ter liberdade, assim, essa liberdade de ter pessoas que são paraísos para ele, céu para ele, onde ele possa falar e ser compreendido. E essas pessoas precisam também serem compreendidas, precisam ter um lugar para falar. Então Jesus já preparou para a gente a época certa, o local para falar, que é o grupo, e nos ensina como falar, nos ensina como nos comportar no nosso dever, na ordem, respeitando e compreendendo tudo, de uma forma assim que a gente somos pacíficos demais nesse sentido, né? Somos obedientes à igreja, estamos participando, estamos atuando, sem sair fora de nada do que ele colocou, né? Sem impor nada para ninguém. Então, assim, ele já nos colocou numa proteção, em um lugar especial, né? Em que a gente pode desenvolver aquela vida sem perturbar ninguém, não estamos perturbando ninguém. Quem quiser, tá aberta a porta, quem não quiser também não precisa entrar. Então, assim, nos colocou num lugar assim, onde temos esse espaço, e ele tem esse espaço para trabalhar, como foi pôr a Luísa na cama. Então, é pôr a gente no grupo, né? E colocar a gente no espaço assim, livre, né? De privacidade. Mesmo com tudo que acontece, ele nos esconde, o algoritmo lá, tudo. Permitir tudo isso é uma forma de nos proteger da censura, nos proteger das perseguições, nos proteger de muitas realidades, né? Usando uma conta pessoal, usando o nosso direito de expressão, de tudo garantido já, a Constituição respaldando isso. Até as leis humanas e civis Deus já usou para proporcionar hoje para nós essa liberdade de falar, né? De poder ter um meio pessoal, privado, como é uma rede social. Não estamos ofendendo ninguém, não estamos infringindo nenhuma lei. Então Deus já nos colocou dentro de um cerco de proteção em que não estamos guerreando com ninguém assim. Não estamos contra homens de carne, não estamos lutando contra homens de carne. Então é uma batalha mais espiritual, então nós sofremos mais na ordem espiritual. A nossa batalha está mais na ordem espiritual.
porque não somos desobedientes, briguentos, impulsivos, nada. A nossa batalha é mais no sentido espiritual da coisa, de saber e compreender tudo também que está acontecendo, e sofremos na nossa humanidade, sofremos por querer que essas verdades sejam conhecidas, mas ao mesmo tempo entendemos que tudo é no tempo de Deus, é no momento dele, é do jeito dele. É ele que dirige, ele que coordena, ele que manda, ele que toca o que ele quiser. E sabemos que Deus que está acima de tudo isso, tudo que acontece. Então, sentimos, mais interior mesmo. Nem a nossa família nos incomoda, Deus põe uma anestesia neles, porque a gente fica ordenado, então as pessoas não ficam brigando. O marido não vai ficar chateado, porque vai ter a comida dele lá, né? Vai ter as coisas organizadas, vai ter a esposa ali do lado dele, né? Na vida conjugal, né? Então, assim, ele nos proporciona, a gente, um ambiente também de tranquilidade para poder estar se dedicando, uma vida escondida, parece até meio pacata, né? De pessoas assim que não são muito conhecidas, que saem muito populares e tal, pessoas mais que ninguém, nem parece que não fede nem cheira, né? Pessoas assim que não são muito, são pessoas assim simples, meio que invisíveis na nossa igreja, na nossa paróquia, fazendo só nossa obrigação mesmo e não sendo muito visto, conhecido lá. Outras pessoas são mais chamadas, são mais consideradas, são mais vistas, são mais aplaudidas, e tudo isso é uma proteção que ele colocou e dentro e fora de nós, para que não entre nada que nos ocupe, né? Que ocupe esse espaço, que venha misturar, né? E venha bagunçar tudo, porque a gente não é só uma disposição física, não é só disposição de tempo, de pegar o trecho, não é só disposição de um lugar, de um espaço físico, mas precisa da disposição dentro de nós. Então, aquilo que possa nos perturbar, ele nos pede para resolver, né? Nos dá a força e a coragem para resolver, para que nada perturbe esse céu, esse paraíso, né? Para ficar em paz, né? Para ele. E mesmo quando a gente sente as dores, mas dentro de nós tem sempre essa paz, como era com Jesus, né? Ele estava sempre unido ao Pai, ofertando, reparando, sofrendo, mas ao mesmo tempo uma paz imperturbável, né? Eu não trocaria por nada o que ele estava fazendo. Então, a mesma coisa somos nós. A gente pode estar nesse ambiente, como todo mundo, esse vale de lágrimas, essas circunstâncias, e a gente vê, ele, igual foi falado, né? Na vida de Jesus, tudo foi recebido. Ele teve, como que foi falado? A gente vê via internet, né? Jesus recebia tudo ali naquele momento, a mente das pessoas que estavam na mente delas. Ele vendo em tempo real, na cabeça dele, na mente dele, passando pela mente dele, os sentimentos dele, ele vendo os sentimentos das criaturas, enfim, compreendendo toda a ofensa delas, tudo, 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 assistindo tudo aquilo. E nós temos, e nós assistimos isso não por uma coisa grandiosa, assim, sobrenatural, em que vai vindo na nossa cabeça visões e realidades e a gente assistindo de uma forma sobrenatural, não. Você vê através do YouTube, você vê através dos vídeos, você vê através de alguém falando no mercado uma coisa, você vê através de uma cena que você presencia, seja na sua casa, seja na rua, seja onde for, seja o que você escuta, né? E também quando ele comunica os sentimentos dele para nós, você vê que aquele sentimento não é seu, não é a sua pessoa ali, né? Você vê que é um sentimento que ele mandou mesmo dele, um cansaço, uma fadiga, um desânimo, uma coisa assim, vontade de sumir. E te manda situações de que muitas pessoas estão sentindo também. Não é só o sentimento de Jesus, mas sentimentos humanos. As pessoas também passam por você. Para que você seja realmente esse canal de expiação, de aplacar a justiça de Deus, como era Jesus. Então você vive a humanidade dele, a sua humanidade. E o que a divina vontade mandava para Jesus, hoje ela manda para você o que ela quer mandar para você. Entendeu? Como mandou para Luísa.
que era essa alma estigmatizada, e você também é essa alma estigmatizada também. E a gente sofre uma cruz mais oculta, né? Muita coisa dentro de nós. Às vezes você está no lugar, ninguém tá vendo isso. Como às vezes eu olhava para Jesus e não sabia o que estava falando com o Pai, o que estava sentindo, o que estava pensando. Via Jesus longe, assim, podia até ver com os pensamentos dele, mas não sabia descrever o que eram esses pensamentos, né? Então, às vezes você está lá na igreja também, mas está com Jesus, refletindo a situação. E ele não te deixa, assim, ficar de uma forma, assim, diante das pessoas, de uma forma descontrolada, né? Tem os momentos, assim, até a Aline estava falando na escola, né? Como é com ela. Que muitas vezes ele permite certos estados de ânimo nela, mas numa situação, assim, que ela está mais tranquila, ela sozinha. Não numa situação, assim, que ela está com pessoas exigindo coisas dela no trabalho, né? Por exemplo. Ou lá na igreja cantando, né? Mas em momentos propícios, que Deus sabe o momento também. Então, assim, tudo isso porque ele, né, ele quer proporcionar um ambiente de paz ao nosso redor para que a gente possa estar livre para ele, porque é interessante o que está fazendo dentro de nós, né? E para fora, porque nós falamos disso, porque nós vivemos, somos falantes e obrantes, como a Luísa também era chamada a ser, ela é, né? Também. Então, ela tinha que pôr no papel tudo isso. Então, nós também temos que colocar, gravar, registrar. Ela registrava no caderninho. A gente registra no WhatsApp, entendeu? Então, a gente registra o livro do céu, passando pela nossa via, o que está passando pela nossa via, o que está passando pela nossa cabeça, pelo nosso coração. O livro do céu é que está sendo alimentado, que nós estamos comendo, mastigando essas palavras e colocamos para fora o que nós estamos absorvendo disso, né? Então, se a gente não pudesse ter um lugar para transbordar isso, a gente ia ficar louco. A gente talvez não ia conseguir ficar na Terra, não ia conseguir. Não tem sentido Deus dar uma coisa para você conhecer e você não ter outros para falar daquilo. Desde quando Jesus chamou a Aline para começar, não teria sentido ela sozinha, né? Falando, não é assim que é a vontade divina. Quando a pessoa pelo menos tem que ter um lugar para colocar, mesmo se não tenha nenhuma pessoa lá vendo, mas ela tem que ter um lugar para ela publicar aquilo. É assim que funciona a vontade divina. Não ia funcionar assim, a Luísa ouvindo tudo e guardando o coração dela e rezando, entendeu? Porque isso, a vontade divina não é aquilo que acontecia com muitos santos, que eram, que queimavam os livros deles, que mandavam se calar, que muita coisa que eles não podiam falar, tinha que guardar silêncio. E era muito burocracia, muito fechamento. Isso foi reparatório para aquela época, mas para hoje não ser assim. Hoje é outra época. Hoje tem os direitos humanos, tem os direitos disso, daquilo, liberdade de expressão, isso e aquilo, justamente para que não venha ninguém dizer, cale a boca, não fala. Você não tem o direito de falar. Não. Por isso que eu disse, cara, todo mundo tem que ter o direito de falar o que pensa. Mesmo que tá falando um monte de besteira por aí, as pessoas falando o que pensam. Mas é uma forma de nos dar liberdade também para falar. Então nós estamos na nossa liberdade falando o que nós estamos vivendo. Sem dizer para as pessoas, vocês também têm que viver isso, é obrigado a viver agora. Porque nós temos essa verdade aqui e vocês têm que ouvir e falar e não importa mais não, né? Não é assim. Então a gente não faz uma guerra assim de ir lá e bater de frente com ninguém. Não batemos de frente com ninguém. Então ele nos deu esse ambiente para a gente transbordar isso, né? Essas verdades para fora, registrar. Tem que estar registrado, saber que foi registrado na terra por uma pessoa. Tem que estar registrado isso, né? Então nós também registramos no YouTube, entendeu? Não ficamos lá, deixa eu ver quantas pessoas já viu o vídeo. Ai, pouca gente demais. Mesmo que isso seja uma tristeza, porque realmente deveria estar com todas as visualizações do mundo, né? Deveria estar todo mundo ouvindo, entendeu? Mas a gente sabe que essa não é a nossa parte, entendeu? Então, assim, a gente sabe que tem a liberdade do ser humano. Então, a gente faz a nossa parte, a gente registrou, constou, passou por aquela comunicação divina por aquela pessoa e ela colocou.
Então, o grupo é esse lugar, né, de registro, né, de confirmação, de colocar ali, e ali outro vem e comenta em cima do que foi falado, e o outro comenta, e aquilo vai multiplicando, 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 né? Então, é uma vida maravilhosa, né? Então, é muito importante esse registrar, esse escrever, esse falar, esse não guardar nada. Por mais que seja uma coisa simples, Jesus pôs no meu coração, me parece uma luz tão bobinha. Não sei se existe isso, luz bobinha, né? Claro que não, né? Mas às vezes a gente pensa assim, é tão simples, né? Diante de coisas poderosas que Jesus fala, né? Não pensa isso, porque como passou pela sua vida é diferente do que passou pela vida de outra pessoa, é sempre diferente, né? Porque aquele momento é um momento real e verdadeiro em que aquilo fez sentido para você. Não importa se é uma coisa, mas os outros talvez já saibam, já falaram a respeito, mas é o momento que a divina vontade te tocou para aquela verdade que talvez você ainda não estava aberta, você ainda não percebeu, né? Você ainda não deu insight na sua cabeça que aquilo de perceber, de se ligar, e aquele momento ali é o momento que a vontade divina te visitou com aquela luz, né? Que aquela luz teve sentido. Então, quando você falar, é muito diferente, porque você vai estar transbordando uma coisa com uma consciência maior, né? Então, é totalmente diferente do que se você antes ouvisse e comentasse por comentar, mas que aquilo talvez não teria sentido para você, por você não estar vivendo aquilo. Aí, quando você fala de algo que você começa a viver, um trecho que você leu e você começa a ver na sua vida, aquilo está fazendo sentido, então você precisa falar em tempo real mesmo. E seja simples, mas agora tem barulho, tem chuva. Não importa isso, escreva, não deixa passar. Deixei passar e perdi. Pois é, não era para ter feito isso, né? Escreve, não consigo agora, e anota em algum lugar, e depois fale, e publique, né? Mas não deixa passar isso, né? Não desvalorize isso, entendeu? Então é muito importante essa atenção para essa comunicação divina. Certamente estás obrigada, porque se Jesus te deu essa luz, é para ela ser conhecida, né? E você vai falar onde dá para falar, onde você pode falar essas coisas, as pessoas vão querer ouvir, porque estão em sintonia. É porque querem a mesma coisa, né? Não é, Jesus me deu essa luz, deixa eu falar para minha amiga aqui do serviço, não, né? Infelizmente, você fica até naquela situação, que pena que eu não posso falar aqui com vocês não vão entender, né? Que é uma pena, né? Então, assim, você vai falar onde é para falar, porque você não vai jogar os porcos, uma coisa tão preciosa. Então, você vai dar o pão para os filhos, entendeu? Dar o pão para os filhos. Então, não é sua mensagem, é de Deus. E se Deus te deu, Ele deu para você, porque Ele quis te usar como instrumento para colocar aquela verdade. Então, publica, registra, fala, né? O que o Senhor está dizendo. É muito importante, porque aí ele está sendo ouvido, né? Ele está sendo atendido, ele está sendo considerado. Aí o confessor vai falar, né? Entrastes no querer divino. Quando ela rezou isso, entrastes no querer divino e tomastes o seu poder, que é tudo a criação, né? Tudo que ele fez. A imensidão do seu amor. E tudo é intenção, gente. Tudo é intenção, né? A imensidão do seu amor. O que é a imensidão do amor de Deus, meu Deus? É tudo, né? Tudo é amor, né? O valor imenso das penas do Filho de Deus. Ou seja, tudo que Jesus fez de oração, de reparação, de vida. O imenso valor das penas. Não é só as penas, mas o valor delas, né? O imenso valor das penas, todos os frutos, né? A essência dessas penas, o valor que elas têm. Meu Deus, é muito grande isso, né? O valor imenso das penas do Filho de Deus. É muito grande isso.
Então, com todos os seus efeitos, frutos, finalidade. Tudo que Jesus rezou, por que rezou, para quem rezou, a divina vontade, o valor que isso tem na divina vontade, né? Porque eternidade. E todas as qualidades divinas, todos os atributos de Deus. Logo viestes e tudo derramaste sobre mim. É muito grande, gente. E conforme me derramastes isso, eu recebi o banho do amor. Olha, que contém o poder divino. O banho da beleza. O banho do sangue de Jesus e de todas as qualidades divinas. É muito poderoso, meu Deus. Quem te pode dizer o bem que me fizeste? Olha para você ver, gente. Se cada oração dessa, cada palavra dessa, porque não são palavras divinas, né? E não é só palavras sendo ditas, né? Mas é feitas na vontade de Deus. Entendeu? Então é uma coisa muito preciosa. Então, imagina o poder de cada uma dessas palavras. Então, imagina o bem que a gente faz. Não somos nós, é Jesus. Ao comunicar através de nós, quando a gente abre a boca e fala dessas verdades, a gente não tem ideia, a gente não faz ideia, né, do que é tocar nesses escritos, do que é o valor imenso, porque nós estamos realmente entrando no querer divino e tomando o seu poder, porque nós estamos falando da ação de Deus, a imensidão do seu amor, o valor imenso das penas do Filho de Deus e todas as qualidades divinas. Então, nós estamos entrando nesse âmbito. Estamos falando essa linguagem elevadíssima, divina. É linguagem divina o que acontece aqui. A comunicação que acontece nossa aqui no grupo não é comunicação humana. Não é comunicação humana de pessoas. Ei, tudo bem? Como é que tá sua mãe? Como é que tá seu pai, seu cachorro? Ai, fulana de tal. Nada do que a gente fala está nesse âmbito humano. Por isso que Jesus precisou nos peneirar, purificar, esvaziar, para tirar toda essa impureza do humano, com seus pensamentos, opiniões, interpretações, né? Precisou purificar o grupo para elevar essa qualidade divina, para colocar a qualidade divina dele nas nossas conversas, entendeu? Então são comunicações divinas. Ah, mas você falou aí do negócio da sua vida aí, ó, tá conversando aí no grupo. Tem uma conversa sua aí no grupo falando de uma situação aí na sua família, né? Mas isso não está sendo feito de uma forma humana. Isso não é uma conversa que está sendo jogada fora por finalidades humanas. Ali está sendo colocado a qualidade divina em cima daquela conversa. O poder de Deus, o que Deus deseja nesse ato da minha vida, o que Deus quer de mim. Qual o ato de amor que Deus quer, né? Entrando na imensidão do amor de Deus, que amor que Ele quer comunicar através de mim, usar de mim para operar nesse amor dele. Entendeu? Estamos colocando o valor das penas de Jesus na nossa vida. Estamos vendo tudo com o valor divino, vendo o valor divino nas situações, buscando essas qualidades divinas que são os pensamentos de Deus, o que Deus deseja, o que Deus quer, né? Então a gente conta sempre trazendo os elementos divinos, a gente não fica no humano e nadando no humano. E ficando ali, ai, coitada, é mesmo, ô, coitada, que você tá passando aí, ô, dó. Vai lá na psicóloga, meu amor, né? Vai lá fazer um tratamento. E fica assim, né? Não se doendo humanamente um pelo outro. É assim mesmo, tá uma porcaria mesmo a vida, é. É isso mesmo, fulano, outra, eu também tô odiando aqui minha vida também. E tá uma porcaria, tudo que me acontece é uma porcaria. É isso mesmo, vamos largar essa família, vamos todo mundo embora para um lugar. Umas conversas assim, sabe, boba, né? Sem humanas, só colocando mais terra em cima, mais trevas em cima, não. Tudo a gente põe à luz de Deus, entendeu? Então nós podemos ficar livres para falar sobre qualquer coisa, porque nós vamos colocar a intenção
É pôr a lupa de Deus em cima de tudo isso, né? É jogar essa lupa divina em cima de tudo isso, é cobrir com essas qualidades divinas, entendeu? É derramar nessa conversa esse banho de luz, esse banho de beleza, esse banho do sangue de Jesus, e ver realmente o que está ali. Às vezes você traz um objeto, vamos dizer assim, um assunto que você traz, parece um objeto que está empoeirado. Ah, porque eu tô falando de uma coisa do trabalho, coisas materiais, sei lá. Eu tô falando de uma situação do trabalho, uma situação até parece que tá suja, né? Que eu tô falando de uma coisa que aconteceu comigo e tal. Parece assim, mundana, vida, material. Mas você não pode ver assim, porque você é a vida de Jesus em você. Como que você vai jogar fora essa vida? Como você não vai falar essa vida? Então você não entende que você vive a humanidade de Jesus. Você vai achar que a sua vida humana é uma coisa e a sua vida, quando tá falando do livro do céu, é outra. Não existe isso. Não se separa a humanidade da divindade, é na sua humanidade. Não separa esse elemento vida, porque tudo que te acontece está circundado por essa vontade divina, né? Então, às vezes, você traz uma situação, parece estar empoeirada, porque você ainda não está vendo, precisa dar um banho nela, né? Aí você vem comentar e dá aquele banho de amor, banho de luz, banho de beleza, banho do sangue de Jesus. E lava aquele objeto, e quando sai a poeira, você consegue enxergar melhor aquele objeto. Quando sai a poeira. Então, quando você fala, às vezes você fala ainda, mas eu tô sentindo isso e aquilo. Parece que ainda tá empoeirado aquilo. Mas quando passa aqui no grupo, aquilo é purificado, né? Aquela situação é purificada, porque quando vamos falar, não vamos ficar assim, ô dó de você, coitada, e jogando mais terra em cima. Não vai acontecer isso aqui. Não vai acontecer, né? Vamos pôr o banho de luz, de beleza, de sangue de Jesus em cima daquele assunto, em cima daquilo que está sendo trazido. E quando dá esse banho, você consegue ver melhor o objeto, porque como estava sujo, você não estava conseguindo enxergar, né? E ali não tem sujeira, não tem uma coisa, um assunto horroroso, feio que não se possa falar. Porque tudo entra na luz e purifica. E aquela conversa se torna purificada, porque ali você vai receber o banho da beleza, do sangue de Jesus e vai compreender, ah, é isso que Jesus quer, é isso que ele deseja, que maravilha, glória a Deus, amém. Compreendi, agora está muito claro, amém, fiat, né? Amém. E aquilo já se torna para você, né? Aquilo é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, assim, então tudo que cai aqui fica, chega assim. Então, mesmo que, ai, quando coloca vídeos difíceis, trazendo ofensas às criaturas, mas cai aqui e vira luz. Cai aqui e vai receber o banho da beleza divina, o banho do sangue de Jesus, o banho das qualidades divinas. O banho, porque nós vamos falar das qualidades divinas aqui. Nós falamos das qualidades divinas. Nós não ficamos na sujeira em si. Nós vemos aquela realidade, mas trazendo, vendo o que Deus está fazendo. Então é só Deus aqui. É só Deus, é só Deus, é só Deus, é só Deus, é só conversa divina. Então não tem conversa humana. Não tem pessoas existindo mais. É só conversa elevadíssima. E por isso que é o céu, porque é a conversa que tem no céu. Não pensa assim, ah, mas está na terra ainda. Não, mas é a conversa que tem no céu, porque na conversa do céu é sempre as pessoas trazendo esses assuntos divinos, falando de Deus. Elas não precisam trazer uma notícia, uma coisa assim mais da vida, porque elas não têm mais essa vida humana. Mas nós temos, entendeu? Nós temos essa realidade. E essa realidade não é problema, é reparatório, porque Jesus trazia para o Pai aquilo que ele vivia, que é o próprio Pai que proporcionava para ele, porque ele falava, era o próprio Pai que me trazia essas penas, né? As criaturas podiam trazer uma coisa ou outra, mas é tudo, na verdade, era tudo meu Pai mandando essa criatura, mandando essa circunstância. Então eu via sempre o infinito, né? E aí Jesus trazia, oferecia ao Pai. O que que ele oferecia para o Pai? Não parecia que estava entregando ouro. Parecia que estava entregando objeto sujo, que é o pensamento daquela criatura. Mas tudo era banhado no seu sangue. Tudo era banhado de sua beleza, de seu poder revestido. Então, quando Jesus ofertava, tudo aquilo era mudado, né, transformado, tirando sempre o bem do mal. Então, é o que nós fazemos.
E talvez aquela situação que parece sujeira, mal, mas é revestida em bem. Cai aqui e é revestida em bem, como era com a vida de Jesus. Então, essas situações talvez são trazidas, trazemos essas realidades e reparamos, né, colocando selo de amor em cima disso, né, que é justamente a gente falar, meu Deus, misericórdia, perdão, Senhor. Nós pedimos perdão por essa pessoa, meu Deus, eu nunca falei uma coisa dessa. Jesus amado, deixar meu marido chegando em casa não ter uma comida para comer, deixando tudo jogado. Meu Deus, perdão. Meu Deus, nunca farei uma coisa dessa, Jesus. Eu nunca te ofenderia dessa forma. E aí você, né, em vida real, né? Em atos concretos, opostos àquilo. É o que acontece, a gente vai falar. Aí quando a gente comenta da nossa vida, não estamos falando de nós, nos gabando. Não esquece a gente está falando do que a divina vontade está fazendo em nós. Claro que a gente tem que falar. Então a gente está negando o livro do céu se a gente não falar, olha, Deus está me ensinando a ser uma esposa assim, assim, assado. E aí eu preparando um alimento para o meu marido, e isso, e aquilo, outro. E essa situação que eu tive que resolver em casa. E essa outra que eu tive que fazer porque não teve jeito. E não sei o quê. Então a gente só está jogando banho de luz em cima. Então tudo é puro, tudo é santo. Não tem um vídeo que você possa falar assim, não pode pôr esse vídeo. Eu nem gosto desse assunto. Vai estragar a harmonia do grupo. Vai estragar esse céu. Não. Jesus estava na terra e ele se sujou. Jesus viu os pensamentos das criaturas que passou por ele reais. Não era, eu vou só fingir porque é bom eu não ver. Não, ele viu as pessoas fazendo coisa horrorosa. Ele viu as pessoas tendo atos ilícitos, antinaturais. E Jesus viu cenas pornográficas, viu o homem fazendo coisas de qualquer jeito, com gente, com animal, de qualquer jeito, de qualquer forma, viu. Ele viu o pensamento do adultério, o ato do adultério, o pensamento da prostituição, o ato da prostituição, o ato de pegar uma pessoa e violentar, o que fazem com as crianças, o que fazem com os jovens, a droga, isso e aquilo, as brigas nos casamentos, as rinchas nos casamentos, os pensamentos podres, as palavras torpes, entendeu? E ele é sujo? Ele é sujo? Passava por ele e era transformado em reparação, em orações, convertido o mal em bem. Então, essa é a nossa vida, e nós estamos na terra e no céu, e não pode conseguir isso mais, porque, né, nós não tem mais essa humanidade. Onde que ele vai poder mandar? Onde? Onde vai ser um grupo assim, que não vai ser um grupo de santidade humana, que fica buscando virtude, que vai falar, não, 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 apaga esse vídeo aí, irmão, não pode mandar esse tipo de coisa aqui no grupo. É isso que acontece nos outros grupos, que eu falo porque eu vejo. Tudo é filtrado. Não se pode discutir muitas coisas que as pessoas já querem confessar e se sentindo sujas, porque elas não têm segurança de que aquilo é a dor de Jesus e de que elas podem falar daquilo, porque, né, elas têm uma visão de se proteger muito grande, não conhecem o que Jesus fez na divindade, elas conhecem a humanidade. Então, via Jesus curando o cego, né? Via Jesus assim, fazendo milagres, via glamour. Vê os ferimentos de Jesus, mas não entende que a causa daqueles ferimentos no concreto, assim. Vê o sangue, o espinho, mas nós não vemos o sangue, o espinho, assim. A notícia chega para nós, o espinho foi o pensamento das criaturas, então chega para nós o pensamento da criatura mesmo, concreto. Aquela pessoa ao vivo no podcast falando, aquela pessoa na internet expondo-se. Chega para nós desse jeito. Muitas vezes não manda tudo, né? Porque nos protege, manda uma situação, mas a gente vê e já cobre com o divino. E depois a gente já está em paz de novo e alegre e pronto para outra. Também não ficamos presos nisso, fazemos a reparação ali que ele deseja e continuamos vazios e somos esvaziados novamente. Aí ele manda outra coisa de novo, aí manda outras luzes e depois, então, e essas luzes que ele manda, se você for ver assim, vem em cima de vídeos assim. São materiais que ele manda para pôr em cima uma luz, para pôr em cima uma direção. Se a gente nega ver isso, a gente fica sem a luz de Deus, porque Deus está na vida dessas criaturas e nós vemos o divino em cima disso, entendeu? Mas de um jeito palpável, né? De um jeito que ele traz o conteúdo.
Então, assim, é muito incrível o que ele faz. E onde ele tem liberdade para fazer isso? Onde ele tem liberdade de pessoas atentas a isso, né? É aqui. Enquanto dizia, enquanto dizia, encontrei-me em mim mesma. Agora, para obedecer e com suma confusão e repugnância, digo o que tinha deixado de dizer e escrever. Recordo que um dia, meu doce Jesus, falando-me de seu santíssimo querer e das penas que a divindade fazia sofrer, a sua santíssima humanidade, em sua vontade, me disse: Minha filha, como te escolhi pela primeira para fazer vida em meu querer, quero que também tome parte nas penas que recebia minha humanidade de minha divindade em minha vontade. Cada vez que entrar em meu querer, encontrará as penas que me deu a divindade, não as que me deram as criaturas, ainda que também queridas pela vontade eterna. Mas como me deram as criaturas, eram em modo finito. Por isso te quero em meu querer, onde encontrarás penas em modo infinito e inumeráveis. Terás cravos sem número, múltiplas coroas de espinhos, mortes repetidas, penas sem fim, todas similares às minhas, em modo divino e imensas, que se estenderão em modo infinito a todos, passados, presentes e futuros. Serás a primeira que, não numeradas vezes, com as que participam nas chagas da minha humanidade, mas tantas vezes por quantas me fez sofrer a minha divindade. Juntamente comigo serás o cordeirinho sacrificado pelas mãos de meu Pai, para ressurgir e ser sacrificada de novo. Ficarás crucificada comigo pelas mãos eternas, para receber em ti a marca das penas eternas, imensas e divinas, apresentaríamos-nos juntos ante o trono do Eterno, e em nossa fronte escrito com caracteres indeléveis: queremos morte para dar vida a nossos irmãos. Queremos penas para livrá-los das penas eternas. Então é tão grande, né, o que Jesus está falando aqui, né? Que está falando que escolheu ela como a primeira na vontade divina e para tomar parte dessas penas, porque ela é uma criatura redimida, né? E ela é a primeira depositária da divina vontade e sendo esposa de Cristo, alma esposa de Cristo, e ela participaria das penas que Jesus sofreu na sua humanidade, que a divindade proporcionou para ele. Então, tudo ela receberia como vindo da divindade, né? Esse entendimento de que tudo vem da vontade divina. Aí ele fala: cada vez que entrar em meu querer, encontrará as penas que me deu a divindade. Então, todas as vezes que entrar em meu querer, interessante isso, ó, cada vez que entrar em meu querer, encontrará as penas que me deu a divindade. Então, vendo no querer divino, dentro do querer divino, as penas mudam, porque a gente vê elas como vindas, permitidas por Deus. A gente vê ela como o que a divina vontade está proporcionando a gente passar. A gente não vê mais as criaturas, porque quando a gente vê as criaturas e considera as criaturas fazendo algo para nós, são situações que passageiras, né? São situações que não têm valor infinito. Quando o sofrimento, a situação é vista só da forma humana, aquilo que aquela pessoa me causou, você pode até se resignar, mas você vê aquela pessoa te causando aquilo, né? Então você recebe como uma ofensa vinda daquela pessoa e oferta para Deus. Pode ter um valor? Pode ter um valor. Ele fala aqui, né? Também são queridas pela minha vontade eterna, mas como me deram as criaturas, era em modo infinito. Agora, quando você recebe as vindas de Deus, quando você entra, né, no querer divino e vê o sentido dessas coisas em Deus, tudo muda. A compreensão que você tem em cima daquilo que você está vivendo é mais a compreensão que você tem em cima daquilo
Você está vivendo, porque você sabe que é Deus que permitiu aquilo e o para quê daquilo, né? Então, quando você recebe tudo na divina vontade, é diferente do que quando você recebe como vindo de uma criatura. Por exemplo, uma pessoa vivendo na santidade humana e ela quer ser virtuosa. Então, ela aceita, por exemplo, no trabalho dela, que o chefe dela seja controlador, mande muito nela, né, cobre demais e às vezes até ultrapassa dos limites, abusando mesmo, né, pondo ela para trabalhar até mais tarde, pedindo coisas acima do que ela é capaz de fazer. E ela vai ofertando aquilo, né, os abusos morais, a humilhação, o desprezo que ela possa sofrer no trabalho com colegas de trabalho. E ela oferta aquela pena pensando nas feridas de Jesus, oferta para Jesus, né? Ah, Jesus também sofreu, Jesus também foi injustiçado, Jesus também foi humilhado, então eu oferto para Ele a minha dor, a minha pena. Eu aceito passar por essas humilhações como mortificação para minha alma, para me vencer um vício, para me santificar e tal, né? E ela usa daquilo como uma forma de santidade, né? Para buscar a santidade dela. É aceito, é querida por Deus, porque ela está se resignando, né? Porque ela está aceitando aquilo, mas ela está vivendo sobre os efeitos da humanidade de Cristo, das penas que as pessoas também fizeram com Cristo, porque ela está olhando a humanidade de Jesus e o que Jesus sofreu na humanidade dele. Aí ela está vendo a humanidade de Jesus, que sofreu cusparadas, opróbrios, ela está pensando nos carrascos lá de Jesus, ela está pensando em Pilatos, ela está pensando nos fariseus, ela está pensando em quem cuspiu no rosto de Jesus. Então, ela quer viver essa imitação dessa vida humana, né, de Jesus, das virtudes, né? Então, ela oferta aquilo ali, porque Jesus também passou, então eu vou me calar, eu vou aguentar firme, eu não vou dizer nada, eu vou aceitar passar por essa humilhação, eu vou ofertar em expiação dos meus pecados, né, pelas almas, ela oferta para alguém, né? Mas ela não vê coberto para ela essa outra realidade, né, da divina vontade. Ela vê como algo vindo mesmo das criaturas. Ela pode até falar. Não sei se ela diz, né? Deus permitiu, foi Deus que está fazendo isso, é Deus que quis isso, né? Ela não vê um sentido elevado, universal. Ela vê, assim, uma forma dela viver a santidade ali naquele momento e ofertar para pessoas, mas é um valor, assim, finito, porque é um grupo de pessoas. Ah, vou oferecer pelos padres, vou oferecer pelas almas do purgatório, vou oferecer para essa própria pessoa que está me prejudicando. Mas ela não vê o universal, porque ela não tem o conhecimento da vontade de Deus para entrar no divino querer e no divino querer atribuir o valor divino nas coisas, ver o valor divino daquilo, ver o universal. Porque quando você entra no divino querer, você está vendo o universal, entendeu? É no sentido total da coisa, né? Como é a vida divina de Jesus, como foi a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vivemos essa vida íntima de Jesus Cristo na divina vontade. Então, nós não vemos uma reparação simplesmente finita para um momento, para uma causa. Vou reparar por essa situação aqui para me não brigar com essa pessoa que está aqui comigo, né? Vou reparar por causa disso, ver no sentido só de algo que passa. Ah, depois vai passar e vai tudo passar, mas aí a pessoa vê de uma forma temporal. Não. Quando você entra no querer divino, é eterno. Aquilo ali, aquele ato nunca vai morrer, vai sempre repercutir. E aquele ato vai fazer o bem do primeiro ao último homem da face da terra. E vai alcançar todas as criaturas, vai reparar por todos. Então tem valor infinito no divino querer, né? Essa é a diferença de uma e da outra, né? É totalmente diferente uma coisa da outra, porque o que que muda? Conhecimento. Vida, você está vivendo a vontade divina, está tendo esse conhecimento, né, do livro do céu. Está com a intenção, né, de depositar tudo na divina vontade. Então você não deposita na conta humana, temporal, e coloca alguma intenção ali. Para que esse fulano se converta, para que isso aconteça, e fica esperando o resultado ali. É uma coisa pequena, um alcance só. Não, você vê tudo com um longo alcance. E o alcance, o longo é universal. E o alcance acima do tempo é eterno.
Você vê tudo como algo eterno, entendeu? Então é totalmente diferente, muda a intenção, muda o conhecimento. Por isso que não basta, mas eu aceito a vontade de Deus, mas tem que ter conhecimento dessa vontade de Deus, porque muitas vezes, nessa situação, esse ato para se concretizar, para entrar nesse infinito, esse ato não é só se calar. Esse ato que Deus pede de você é você ir lá e falar com esse chefe, é você dizer não, é você cortar vínculos, né? Cortar vínculos de pecado, cortar vínculos de abuso pelo bem daquela alma que está ali. E não é só daquela alma, você está fazendo algo que talvez ninguém faz, você está fazendo por todas as criaturas, corrigindo situações que ficaram incorrigíveis. Você está reparando e refazendo o ato de todas as criaturas que na vida delas passaram por essas realidades e passaram por abusos de chefia, de emprego, de assédio moral. E você diz não, né? Você rompe com aquela realidade, então transforma aquela realidade de mal em bem. Você rompe os grilhões, as correntes, né? Falando a verdade, dizendo não, sendo firme, enfrentando as consequências, não importando com isso, né? Dando a sua cara a tapa, né? Sendo a palavra criativa, verdadeira, né? Diante daquela pessoa ali. Então, corrigindo a situação de erro, porque para quebrar aquela realidade do pecado do outro, porque o outro está pecando. Não basta você ficar linda e se resignar, o outro está pecando. O chefe está pecando, né? Estou dando exemplo de um chefe, mas isso inclui muitas coisas na vida. Então, aquelas pessoas no trabalho, o ambiente está cheio de vício, de trevas, e você é uma luz naquele lugar. Então, quando você entra no querer divino, você vai ver as coisas e reparar no querer divino e como Deus quer ser reparado nessa situação, como Jesus fazia, né, na vida íntima dele, né, fazendo atos opostos ao das criaturas, e esses atos opostos concretos que você vai fazer, muitas vezes em direção a uma correção, a uma realidade errada, de injustiça, e você é esse instrumento de Deus para ser a voz dele ali, para dizer não, não ficar com apego ao chefe, não ficar assim com medo de perder o trabalho, né, com medo de ser ignorado mais ainda no trabalho, sem nenhum apego, né? Sem pensar em si mesmo. Então você faz aquele ato compreendendo o bem que aquela verdade vai gerar na eternidade. E você, quando vê no querer divino, você não vê só em direção àquela pessoa, mas você vê em direção a uma realidade de correção de que vai acontecer naquele lugar. Você não faz com a expectativa de ver mudança, né? Você não faz com a expectativa finita de querer coisas aqui, agora, no seu tempo, na sua hora. Você só vai com a vontade de Deus. E é Deus que vai trabalhar no tempo dele, da forma dele. Então não importa se você falou e no outro dia está te mandando embora. Não se perdeu o que você fez, porque é infinito. Não é para ser visto mesmo pelos homens e ser certificado pelos homens, que na Terra são finitos, que a visão deles é finita, é pequena, é em curto prazo, é aqui e agora. Não, você sabe que aquele ato tem valor eterno, entendeu? Porque você falou, você fez as vezes de Jesus ali, né? Você falou que tinha que ser dito, né? Então você fica nisso, né? Você fica nessa intenção, entendeu? Então é diferente uma coisa da outra, muito diferente. É, por isso te quero em meu querer, onde encontrarás penas em modo infinito. Então, são penas em modo infinito, porque você não olha o sofrimento passageiro que você tem ali. Você pode ter um sofrimento passageiro. A pessoa fica com raiva de você, o chefe não te trata do mesmo modo, adula outros e te deixa de lado. Você fica como chato no trabalho, né? Você pode ter algumas coisas assim passageiras, mas se você não olha essa pena, né? A sua pena maior, na verdade, o seu sofrimento, né? Muitas vezes é mais interior, né? Porque você falou aquela verdade por um bem daquela pessoa, né? E fica, né, sofrendo ali, porque é difícil também. Você tem que se quebrar, se destruir para fazer aquilo ali, né? E às vezes a pessoa não tem ideia. É um sair de si muito grande para falar
aquilo que é certo, né? Não é fácil dizer não, muitas vezes, não é fácil, mas é uma morte muito grande, né? Que você não se importa mesmo com você, você quer que a verdade triunfe, que ela triunfa. Então você aceita passar pelo que tiver que passar, né? Então, assim, é totalmente diferente, né? Uma realidade da outra. E você vendo com Deus, nossa, como as pessoas são resistentes à tua palavra, à sua dor, né, Jesus? Como que é difícil você falar, fazer um bem e ele não querer ser conhecido, esse bem não ser, a pessoa não vê o bem, não vê o amor no seu ato, naquela realidade, né? Como que é complicado, né? Mas aí você vai entender que também é a dor de Jesus. Aí você vai ter mais intimidade com Jesus ainda, né? Porque ele também teve momentos assim, de falar as coisas e não ser ouvido, e ser expulso, e muitos quererem matá-lo. Então, assim, você fica na mesma realidade de querer dar um bem e não ver as pessoas dando valor àquilo. Então, são penas infinitas, são penas, porque são penas as mesmas dores que a vontade divina tem. O que ela passa com as criaturas, ela vai te comunicar na sua vida, por meio de várias realidades que ele possa te mandar. Ele vai te mostrar, filho, o que essa pessoa falou, fez com você, essa resistência dela é a resistência que tem comigo. É as penas que eu passo, né? Então, você tem intimidade com Jesus, de conversar, de compreender a dor dele, quando você está na mesma situação. Então, ele está te comunicando as suas penas mais profundas. Quando Jesus nos traz as dores mais profundas dele, ele está comunicando para nós as suas penas mais profundas, que é a vida dele. Ele está revelando aquilo que não pode falar antes, né? Que é a sua vida divina, o que ele fez no seu interior, né? O que é ele como Deus estava realizando. Porque quando eles viram Jesus fazendo milagre, eles olhavam ele como um homem ungido, como o profeta Elias e outros profetas. Mas eles viam de uma forma assim, exterior demais Jesus. Ele não era conhecido, compreendido mesmo. Ele não era, entendeu? Os homens não tinham esse dom, essa capacidade de ver. E quando Pedro falou, você é o Filho de Deus, né? Foi por inspiração do Espírito Santo. Só que do mesmo modo que ele disse isso, depois ele já falava de um jeito humano de novo. Umas coisas, assim, você não pode morrer, isso nunca deve te acontecer. Então ele compreendia o que significava, né? O sacrifício de Jesus, que deveria, porque senão, o que seria de nós? Ele tinha que ir para a cruz, né? Então, assim, se ele compreendesse, a fala dele seria outra. Se ele compreendesse quem ele é de verdade, o que ele estava fazendo, a fala dele seria outra. Então, ele via os homens pensando como homens e vendo Jesus também de uma forma muito humana. Muito humana, e muitos ainda veem Jesus assim, de uma forma muito humana mesmo. Muito. E então não compreende as penas dele, né? Não compreende o mais profundo dele. E Jesus não tinha liberdade para falar isso, não era o tempo. Porque quando tem no Nova Torta mostra assim, né? Jesus lá sofrendo, como que tendo um momento ali de angústia, um momento com o pai, de conversa com o pai, de entrega, de oração, falando da incompreensão das criaturas, sofrendo muito ali, uma situação, até vamos dizer assim, resolver tudo com o pai, né? Vamos dizer assim. E, e todas aquelas realidades que ele via, mas Jesus não podia trazer esses diálogos profundos dele para os apóstolos, porque eles não entenderiam. Se ele falasse com toda a profundidade dele, das penas dele, do que ele vê, das intenções dos homens, se ele apontasse toda hora o que ele próprio estava vendo em cada um ali, eles não entenderiam ele, porque como vê ele de forma humana e pensa assim, nossa, que homem rancoroso. Quando fala, só sai coisa ruim, palavras de amargura, né? Que, nossa, mas eu não acredito que você observa tudo isso em nós. Cada pensamento, cada sentimento, cada coisa, cada realidade. Então eles não iam compreender essa dor infinita, nem compreender o que eles estavam
não tinha capacidade para entender. E isso fazia com que mais ainda ele quisesse dar, vendo assim a necessidade do homem mesmo, o quanto o homem tinha descido, né? A queda original foi um descimento muito grande, né? Do homem, assim. Que é uma incapacidade de refletir, de compreender, né? As mentes fechadas para o Espírito Santo, né? Tanta realidade assim, muitos bloqueios, muita coisa. E daí não tinha com quem ele falar naquele tempo, porque não tinha ninguém com capacidade preparado para isso, entendeu? Então ele falava com o pai, era o pai, que era o descanso dele na terra, a mãe dele. Ele fala isso, ele fala que o descanso dele era ter a mãe dele para quem ele que entendia o que ele estava sofrendo, essas penas infinitas, o interior dele, a intenção que ele tinha, né, de tanto amor e a ingratidão das criaturas, né? Então ela compreendia essas dores e fazia companhia para ele. Então é essas dores que ele quer falar para nós, não tanto trazer, a gente passa por umas adversidades e tudo, mas a gente nem fica tanto, né? Porque a gente fica mais, a nossa, nem permite tantas penas assim, finitas, vamos dizer assim, que não é. Porque quando você vê na Divina Vontade, igual eu tô falando, você recebe tudo com outra visão, mas assim, você vê que a gente não passa por tanta coisa assim, tanto exterior a nós, né? Ele, sei lá, apazigua a situação, nos mantém numa paz constante. Se a gente falar assim, ah, mas eu sou cheio de problemas, é complicado, porque se a gente for ver bem a paz com que nos coloca, né? E então assim, a gente não fica tanto trazendo essas realidades. Pode ter uma coisa aqui, uma coisa dali, um problema ali com um parente, uma realidade ali, uma outra, mas nem tanto assim. O que a gente mais fala de dor, quando a gente abre a boca para falar de dor, é das dores de Jesus, é das notícias, é das coisas que ele traz, né? É das dores dele, é dessas penas infinitas, né? É do que a vontade dele quer, né? De uma situação de ordem, de verdade, e o homem totalmente contrário daquilo, né? Então a gente fica discutindo mais essas penas, que é mais o que Jesus rezou no interior dele, né? Mais do que o que acontece externamente, né? A gente fala mais do que ele está vendo no interior daquela situação, o que ele está vendo no coração daquela pessoa, o que Jesus está trazendo do que está no coração, na mente daquela pessoa. Não é tanto ato, se a gente vê um vídeo, por exemplo, a gente vê um vídeo e tem um ato ali, sei lá, mulheres estão de 30 acima de 30 anos já não estão conseguindo mais se casar. Mulheres que depois de ter se divorciado estão agora se arrependendo por ter vivido um egoísmo e estão querendo voltar atrás, mas não tem como mais porque já perderam família, filhos, enfim. E, enfim, mas você não fica numa parte humana tanto assim, do finito, do que a pessoa está falando, só do documentário em si, da notícia. Mas você fica em Jesus, o que ele está vendo naquilo. A gente fala mais do que ele gostaria, do que a divindade, colocando a divindade ali. O que ela gostaria, né? O que está oposto a ela. Mas na pena, ou seja, na pena, nessa pena, né, que Jesus via a intenção dos homens, o que estava na mente deles. Então a gente vê a intenção dessas pessoas. A gente vai além daquilo que ela está falando, da notícia, porque se a gente ficar na notícia só vendo o finito, a gente vai ver de um modo racional. Então a gente vai falar, que horrível, não sei o quê, mas não tem reparação assim. Agora, quando a gente vê o que o divino quer, deseja e narra isso e fala em cima disso, e fala em cima do que olha, o que Jesus está permitindo por causa disso, 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 e por que que isso, que ele, e fala dos desabafos que ele está fazendo em cima daquela realidade que está nos trazendo, é diferente. É diferente. Acho que deu para entender, né? Então, inumeráveis terás cravos sem número, tá vendo? Mais do que o cravo, a Luísa,
recebeu os cravos, né? Ela passava por situações extraordinárias em que ela assumia as dores de Jesus, mas o maior disso, Jesus falou para ela que foi a privação. Que a privação é a pena da que ele exercita na alma a autoconfiança, né? É para que ele mais confia, né? Então, assim, a privação, entendeu? É uma das penas mais fortes e não era nem coisas sangrentas, né? De espinho, de cravo, dessas realidades de dor, assim, física, mas era uma dor mais interior. As maiores dores dela foram isso. Cadê Jesus? Cadê a falta de Jesus, né? Então, essas eram as maiores dores. Então, assim, nem é tanto a contrariedade com os padres, com a família, com essas realidades, né? Mas é mais o interior mesmo, as dores de Jesus mais profundas mesmo, entendeu? Então, e isso se torna também a nossa vida, se torna também essa nossa vida, né? Então, são cravos, essas penas ocultas, Jesus fala que são as maiores cruzes. Então, terás cravos sem número, múltiplas coroas de espinhos, mortes repetidas, penas sem fim, todas similares às minhas. Em modo divino, tá vendo? Em modo divino, não em modo humano. E imensas que se estenderão em modo infinito a todos. Às vezes as pessoas ao nosso redor nem sabem. Não é tão visível assim, não é externo, mas é dentro, né? Então assim, e que estenderão em modo infinito a todos, passados, presentes e futuros. Será a primeira que não numeradas vezes como as que participam nas chagas da minha humanidade, mas tantas vezes por quantos me fez sofrer a minha divindade. Até é muito maior o que ele sofreu na divindade. É muito maior, entendeu? A gente vê ali a cena da cruz, a gente vê a cena da coroa de espinhos e vê o sangue e vê o que aquele espinho está causando para a cabeça de Jesus, por exemplo. E ficamos muito comovidos, né? Nunca vimos Jesus mesmo na cruz, presenciamos, não tivemos essa visão de ver Jesus assim, mas a gente vê na missa lá da Quaresma, recordando esse momento. A gente vê na Paixão, da Luísa, nas 24 horas da Paixão, falando, ou algum relato de outro livro que a gente já leu, falando das coroas de espinho. Mas quando você pega a vida íntima de Nosso Senhor, quando você vai ver as palavras que Jesus está dizendo, em cima do que significou essas coroas de espinhos, não aumenta mais a dor quando a gente ouve a palavra sobre isso do que a cena? Mais do que você vê o filme lá da Paixão de Cristo, em que você vê colocando lá a coroa de espinhos e chora com aquela cena, se comove e pensa mais, mas naquele momento você está pensando mais na dor física mesmo dele, né? Não tem como, é o que você está vendo, é a cena que você está vendo. Então você pensa assim, nossa, que a coroa de espinhos entrando na cabeça de Jesus, meu Deus, não entendo que dor é essa, deve ser uma dor surreal, não dá nem para imaginar essa dor. Meu Deus, e você chora lágrimas e lágrimas, né, de compaixão, de dor mesmo, de ver Jesus ali. Mas quando você ouve o que ele diz, o que significava aquilo, as palavras, né, são muito mais numerosas. O que ele estava fazendo através daquelas coroas de espinhos, o que ele fala. Quando você fica em cima da palavra dele, do que ele está explicando, do que ele estava fazendo quando estava tendo aquelas coroas de espinho, meu Deus do céu. Entendeu? É muito mais profundo o mistério. Então você penetra muito mais na dor dele, de uma forma muito mais profunda, do que quando você só vê a dor dele mostrada no filme, mostrada ali mesmo, falando da paixão, do sangue em si, entendeu? Mas aí você também dá muito mais valor pelo que sofreu na divindade. Como ele está falando aqui, não tanto a parte que os homens fizeram com ele, mas a divindade, né? Então é muito diferente. Mas tantas vezes por quantos me fez sofrer a minha divindade. Juntamente comigo serás o cordeirinho sacrificado pelas mãos de meu Pai para ressurgir e ser sacrificada de novo. E ficarás crucificada comigo pelas mãos eternas para receber em ti a marca das penas eternas. Uau, gente, isso é bonito demais. Meu Deus.
E tanta luz nesse trecho, né? A gente é tão pequenininho, não consegue penetrar, né? Para receber em ti a marca das penas eternas. Uau! Imensas e divinas, que é aquele que está falando que não é uma marca de um machucado que depois passa, né? Não é o que fica no seu corpo, né, que passa. Não é o que uma situação que passa e depois você nem vai mais no lugar e não passa mais por aquela situação. Mas o que entra na eternidade, né? Essa pena da divindade, ela é eterna. Fica marcada, você vai marcado com o selo dele, né? Você vai com o rosto dele, né? É muito forte isso, muito forte. Apresentamos-nos junto ante o trono eterno, então para placar a justiça, né? Em nossa fronte escrito com caracteres indeléveis. Queremos morte para dar vida aos nossos irmãos. Uau! Queremos penas para livrá-los das penas eternas. Uau, né? Como você falasse assim, né? Tira de mim e dá pro outro quando tá falando na live, né? Você coloca-se mesmo no lugar para a salvação dos outros, entendeu? É muito grande, gente. É muito grande. Não está contente por isso? Aí a Luísa fala, Jesus, eu sinto-me muito indigna. Creio que é um grande erro seu me escolher, pobrezinha. Por isso olhe bem para o que faz. Então deve ser por isso que eu não quis escrever, tá vendo? E Jesus, interrompendo meu discurso, acrescentou, por que você teme? Sim, sim. Fixei-me por mais de 32 anos de cama em que te tive. Expus-te a muitas provas e ainda à morte. Calculei tudo, e além disso, se me engano, seria um erro de teu Jesus, que jamais poderia te fazer mal, senão um bem imenso, mas saiba que teria a honra, a glória da primeira alma estigmatizada em meu querer. E, gente, é estigmatizada no meu querer, entendeu? Porque igual um martírio da carne, ele é incrível, maravilhoso, mas ele é temporal, né? Passou ali, matou, morreu, né? Mas e a outra morte, né? Do eu, da vontade, o martírio da vontade, da atenção, né? De não querer mais prestar atenção em mais nada no Senhor Jesus. E, e essa renúncia de não querer nada para si, constante que nós vivemos, não é só uma vez, tipo assim, morrer no corpo é só uma vez, né? Mas e todos os dias a morte que enfrentamos constantemente para não dar vida à nossa vontade, né? Então é muito grande, o que você pode morrer muito mais assim, né? Mais e mais vezes, cada situação você morrer, 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 morrer para si, morrer para si, morrer para si. Falar a verdade para uma pessoa também é um morrer muito grande para si, é uma destruição muito grande de si mesmo. Então, olha para você ver. São várias oportunidades para morrer, 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 morrer. E para que morrer? Para dar vida aos outros. Como está sendo falado aqui, né? Queremos a morte para dar vida aos nossos irmãos. Então, às vezes, para dar vida ao irmão que está no pecado, você morrer e ser aquele canal de graça para aquela pessoa, né? E morrer para dar vida ao irmão, para livrá-los das penas eternas, entendeu? Então, assim, é uma morte para a salvação dos demais. É uma morte para fazer os atos opostos ao dos homens, para reparar os mesmos que estão fazendo aqueles atos. Porque quando eles verem, eles vão entender que alguém reparou por eles. Como Jesus, que deixou as orações dele repercutem, todos nós estamos alimentando da vida dele, né? Então, não morreu nada e continua a redenção, continua tudo o que ele rezou, tudo que ele fez, né? E os homens recebendo isso. Então, é muito incrível, né? Então, você pode sofrer muito mais mortes espirituais do que física, né? Vamos dizer assim. Então, é muito diferente, né? É muito grande isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.